Já aqui no Brasil, novamente sem provas, Jair Bolsonaro critica o sistema de voto e prevê confusão no ano que vem. Para que isso não aconteça, segundo o presidente, é preciso garantir uma maneira de auditar o processo eleitoral. Não vai porque, se Deus quiser, a gente vai aprovar o voto impresso lá. Que o bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude o ano que vem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que, se o país decidir pela volta do voto impresso nas eleições, haverá aumento relevante de riscos de fraudes. O que nós fizemos com o sistema eletrônico de votação foi derrotar um passado de fraudes que marcavam a história brasileira no tempo do voto de papel. Seria uma solução desnecessária para um problema que não existe, com um aumento relevante de riscos. A protegida por vidro emite a cédula impressa do voto visível somente para você. Agora, você pode conferir se o voto impresso na cédula é idêntico ao que aparece na tela da urna eletrônica. Se estiver correto, você confirma e a cédula impressa é enviada para a urna lacrada. Em nenhum momento você tem acesso à cédula impressa, que vai direto para a urna lacrada. No final, a apuração continua a ser de forma eletrônica e ágil. A diferença é que, com o voto impresso auditável, as cédulas contendo a prova material da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Na votação de ontem, 229 deputados votaram a favor do voto impresso e 218 foram contra. A proposta de emenda à Constituição precisava de 308 votos para ser aprovada. Mas, apesar do resultado, o presidente considera que metade da Câmara é a favor da medida e o restante foi chantageado ou teve medo. Numa votação online, a abstenção é muito difícil acontecer, né? Não é que votou a abstenção, é não votou. Então é sinal que também ficaram preocupados com retaliações. Precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Eu já vi. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Fecho aspas, esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, deu oficialmente ontem o pontapé inicial do processo eleitoral do ano que vem. Acho que finalmente esse defunto foi enterrado. Hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. O ministro Edson Fachin assume no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. Fachin conduz a presidência até agosto de 2022. Depois disso, será substituído pelo vice, o ministro Alexandre de Moraes. O
eminente ministro que me antecedeu na presidência compôs uma comissão de transparência eleitoral. Brasília ao vivo, o Tribunal Superior Eleitoral pediu o auxílio das Forças Armadas nas eleições. Dos códigos-fonte das urnas eletrônicas. O eleitoral respondeu a perguntas encaminhadas pelas Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Eleitoral para inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. É preciso não supervalorizar o inimigo, nós somos muito poderosos. O tribunal ressalta que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes e auditáveis. No meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele de eleições, não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar sobre essa referência. Está com som? Foco nos sistemas de votação e de... O bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann disse no último sábado que o Brasil terá um novo presidente. Abre aspas. Temos uma eleição em andamento no Brasil e nós teremos um novo presidente. Uma conferência em que se anuncia a economia do Brasil com o novo governo. O ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes estão aqui garantindo que o presidente Bolsonaro não será reeleito. Moraes é que vai comandar as eleições deste ano. Nós é que somos os poderes do bem. Ciro Gomes já é candidato. O cearense foi confirmado na convenção do PDT por unanimidade. E no primeiro discurso oficial como aspirante ao cargo de presidente do Brasil, Ciro foi eloquente. Num banquete dos ricos e resto para os pobres. Collor preparou a cozinha, Fernando Henrique serviu a mesa e Lula temperou a comida. Dilma, Temer e Bolsonaro apenas requentaram o prato. O PT e a Federação Partidária Brasil da Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PV, confirmaram hoje a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições de outubro. Lula e Alckmin não participaram da convenção porque estavam cumprindo a agenda no Recife. Nós não estamos enfrentando uma eleição comum. Nós estamos enfrentando um fascista cercado de miliciano por todos os lados e que nós precisamos derrotar para recuperar a democracia. Esse país vai ser consertado. Esse país vai ser consertado. O Partido Liberal confirmou nesse domingo o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. E o ex-ministro Braga Neto foi oficializado como candidato a vice na chapa. Jair Bolsonaro! Que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Olha a Venezuela, Chávez e Maduro tinham o apoio do cara. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Ocorreu neste sábado a Convenção Nacional e o Encontro Estadual do Novo em São Paulo. O evento confirmou a candidatura de Felipe Dávila à presidência. O que não tem chance é o Brasil nas mãos desses dois que destruíram o Brasil. Isso que não tem chance no Brasil. O nome de Simone Tebet foi aprovado pelo MDB em votação virtual. Erradicar a miséria, diminuir a pobreza. E aqui eu faço um juramento como mãe. Nenhuma criança vai dormir mais com fome no Brasil. Confirmou que Soraya Tronic, que é a senadora pelo Mato Grosso do Sul, é a candidata do União Brasil à presidência da República. Que confiem. O jogo não está definido. O jogo, Brasil, nem começou! O ministro Alexandre de Moraes tomou posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões
sobre os principais temas de interesses do eleitorado e sobre seus próprios governantes. A democracia não resistirá e não existirá, e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. Nunca houve uma posse de presidente do Tribunal Superior Eleitoral com tamanha importância assim. Isso é mais do que uma posse, é uma demonstração de força política do ministro Alexandre de Moraes. É alguém que vem atuando de forma desassombrada, visando na concepção dele o melhor, mas vem atuando de forma muito ostensiva, quase se aproximando de colocar a estrela no peito e o revólver na cintura, ou seja, da atuação como xerife. Os candidatos e os comitês contrataram uma bancada forte de advogados. Então eles estão entendendo que haverá uma judicialização muito grande nesta política, né? Daí esse fortalecimento na área jurídica. O Tribunal Superior Eleitoral é composto de 7 ministros. 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 são advogados. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Os 7 ministros que vêm do STF, do STJ e da classe jurídica dizem quem jogou limpo e quem tentou burlar as regras durante a corrida eleitoral. Por que o TSE tem poder de editar resolução, né? Porque isso é um pouco atípico dentro do Poder Judiciário. Então, nem a Suprema Corte tem esse poder normativo tão agudo. Então, a Justiça Eleitoral é muito peculiar dentro do modelo do Poder Judiciário. Ela tem um poder administrativo muito forte, então ela organiza as eleições, é um orçamento gigantesco, uma logística complexa, e ela disciplina em alguma medida o processo eleitoral, e daí o poder normativo de editar resolução. Por que eu disse que ela disciplina em alguma medida? Porque evidentemente que a resolução ela transita ali dentro do campo da legalidade. Ele já começou a atrasar a participação do PT. Então você vê que o PT por nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, não. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não cabia aí pedido do Partido dos Trabalhadores para retirar um vídeo que o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais dele. A ministra Maria Cláudia Buchianeri, ela entendeu que, como se trata de uma matéria jornalística que não foi desmentida pelos interessados, não há por que se falar em fake news. E a gente também tem outros valores que a disciplina da propaganda procura proteger. Quais são? A dignidade da pessoa, então, não posso injuriar, não posso caluniar. São mínimos de regras de comportamento, né? E a gente sabe que num processo eleitoral, e as pessoas que se expõem ao escrutínio público, elas estão naturalmente sujeitas a críticas mais contundentes, mais ácidas. Isso, inclusive, faz parte do jogo político do gestor público, né? De se expor a um escrutínio mais severo, mas há um núcleo de respeito à intimidade,
a imagem, a dignidade da pessoa, que não pode ser ultrapassado. A ministra Carmen Lúcia rejeitou um pedido do PL para remover vídeos em que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Jair Bolsonaro apague as postagens que vinculam o PT ao PCC, Primeiro Comando Capital. Pode baixar. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido do PL para remover 6 vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Em sua decisão, a magistrada ainda alegou que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as que não são compartilhadas pela maioria. É proibido divulgar uma notícia que associa direto ou indiretamente, o PT ao PCC? Né? E será que é permitido associar direto ou indiretamente o nome do presidente Bolsonaro ao assassinato da vereadora Marielle? Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos estão sendo criticados nas redes sociais pela condução da sabatina e da postura adotada por eles na sabatina com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Foi provocado durante todo o tempo para tentar perder a calma e aí apresentariam um presidente da República destemperado. Isso foi tudo menos uma entrevista. O presidente foi tratado de uma forma desrespeitosa, ele não teve oportunidade de finalizar quase nenhuma das frases que ele tentou dizer, gestos desrespeitosos, um tom de voz condescendente, eles fizeram caretas, enfim. Em nome da verdade, candidato, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? E o senhor não respondeu mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. O senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditador. Estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, longe de mim. Não, eu não estimulei nada. O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Ele saiu ileso desse embate e executou um golpe sui generis de pugilismo. Ele esmurrou a Globo sem tocar na emissora. Ele fez ali uns gestos ensaiados, sacudiu as mãos abertas diante das câmeras e exibia na mão esquerda uma cola. Nessa cola havia o nome de 3 países, Nicarágua, Argentina e Colômbia, e de uma pessoa, o Dario Messer, que é o doleiro dos doleiros. E a cantora Anitta, apoiadora do PT, chegou a publicar a cola numa tentativa de provocar Bolsonaro. O presidente agradeceu a artista e pediu para que as pessoas pesquisassem os temas. Os termos atingiram o pico de buscas logo depois da entrevista, por volta das 10 da noite. A procura por palavras como Messer Globo também cresceu. Todos nós estaremos de olho aberto para ver se esta pressão, se esse massacre segue também para as outras entrevistas, inclusive a entrevista com o ex-presidente Lula. Afundou o país, como é que você trata com esse carinho todo? O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. O senhor não deve nada à justiça. O senhor, uma vez eleito presidente da República mais uma vez. Candidato, o senhor está fazendo um discurso aqui muito claro em favor da negociação, da composição política pela governabilidade. É do que se trata, não é? E não só na internet, nas ruas também. Que lições o senhor e o PT tiraram disso? Dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? Você torce para algum time? Você já foi junto? Neste momento. Você já foi junto? O meio ambiente não, mas é que eles são contra. Candidato, seu tempo terminou. E, então é isso. O amor, a explosão de uma paixão, ela transforma uma sabatina numa cortesia, né, num ato de cortesia. E você não precisa perguntar, você pode afirmar coisas que favoreçam aquele sabatinado.
Eu achei que ele estava muito seguro, ele estava à vontade, ele estava na casa dele, se sentia assim. Ele tornou o Bonner e a Renata amigos dele pela forma com que ele se relacionou com ele naqueles momentos. Tanto Lula quanto Ciro Gomes tiveram cerca de 30 minutos para poder falar. Ciro 30 minutos e 3 segundos, Lula 30 minutos e 36 segundos. Bolsonaro foi o que ficou menos tempo de posse da voz. Pela primeira vez nesta campanha, os candidatos à presidência se enfrentaram na TV, num encontro marcado por poucas propostas, muita tensão. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras. Bolsonaro respondeu. A senhora é uma vergonha no Senado Federal e não estou atacando as mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Homens são tchutchuca como outros homens, mas vem pra cima da gente sendo tigrão. Eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. Eu não aceito esse tipo de comportamento. E para um embate até agora inédito entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? De que inverdades não vale a pena na televisão. Todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. O seu governo foi marcado pela cleptocracia. Adora com bravata, adora falar números que não existem. Como conseguir recurso? Não roubando. Existe uma mentira no ar. A bancada do PT votou favorável. Para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números. Está preocupado com votos. Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Que moral você tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá nenhuma moral. Estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Com as questões pessoais. No decreto só, eu vou apagar todo o seu sigilo. Que eu quero. Empresários apoiadores de Jair Bolsonaro atacam o judiciário e defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. A possibilidade de ruptura foi expressa num grupo de WhatsApp Empresários e Política criado no ano passado. As trocas de mensagens foram reveladas pelo portal Metrópolis. O grupo reúne grandes empresários de diversas partes do país. Afirmou que sondagens de intenções de voto são manipuladas para confirmar resultados de urnas secretas. Era de que estavam fazendo uma defesa de um golpe de Estado, que um golpe de Estado seria muito melhor do que uma eleição do ex-presidente Lula. Sem dúvida, a reação no mundo jurídico está sendo bastante grande, né? O crime que se diz que está sendo praticado não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ali, que é atentar contra a democracia através de violência ou grave ameaça. Não é ato de violência, eles não estão usando força física contra ninguém, eles não estão ameaçando ninguém, eles estão conversando no WhatsApp.
ficou demonstrada a necessidade de bloqueio de contas bancárias dos envolvidos para evitar que pudessem financiar a organização criminosa, o que ele chama aqui de organização criminosa. Tinha como base somente uma reportagem sobre conversas de teor golpista, reportagem do site Metrópolis. Parece-me que agiu de forma errada o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que não, acho que o ministro agiu de forma correta. No direito, se há indícios de crime, se há fumaça de crime, é possível uma medida de busca e apreensão. O que a gente está dizendo aqui é que a reportagem sozinha não é suficiente para uma ação policial daquele tipo, para limitações de liberdade como a suspensão das redes sociais dos empresários, por exemplo, porque uma coisa é o empresário manifestar num grupo privado o desejo de que algo aconteça e outra, muito diferente, é ele agir para que isso aconteça ou até se manifestar de maneira pública. Se o Estado democrático de direito não valer para pessoas que têm opiniões diferentes das nossas e até mesmo desprezíveis, Estado democrático de direito não é. A regra que vale para a gente precisa valer para qualquer um. Diz o seguinte: golpe foi soltar o presidiário. Golpe é o Supremo agir fora da Constituição. Golpe é a velha mídia só falar M. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson à presidência. O TSE entendeu que o parlamentar está inelegível até 2023 por ter sido condenado a 10 anos no escândalo do Mensalão. Bom, gente, o TSE deferiu. Já tem substituto Roberto Jefferson. O Padre Kelmon disputa a eleição pelo PTB. Ele era vice na chapa do Jefferson. Estamos unidos em favor da família brasileira, pois é um momento crucial para o destino do Brasil. Acredite, se a esquerda voltar, nossas liberdades, nossa fé corre grande perigo. Olha, hoje a velha política tentou mais uma vez me intimidar. Advogados do PT conseguiram lá uma diligência para realizar uma busca e apreensão lá na minha casa. Foram até lá, intimidaram a minha filha. Tudo isso porque eles queriam apreender material de campanha, santinho. E o que eles alegavam? Que a letra do nome dos suplentes estava menor do que o exigido ali pela legislação eleitoral. A Justiça Eleitoral do Paraná cumpriu hoje de manhã um mandado de busca e apreensão na casa de Sérgio Moro. Ele é candidato ao Senado pelo Paraná. O endereço foi informado à Justiça Eleitoral como sendo o do Comitê Central da campanha. Se achavam que com isso iam conseguir me intimidar, pelo contrário, eu não aceito qualquer tentativa de intimidação. Não vão conseguir também me calar. Fica evidente que essa medida foi tomada diante do fraco desempenho do Lula nos debates, que não conseguiu responder sobre corrupção quando foi perguntado a ele. A corrupção é fruto de governos passados. Dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Seu partido, um corrupto confesso, se deixou corromper mesmo. Olha, o tema dessa eleição não é o tamanho do santinho do Moro, é o tamanho da corrupção do PT. E sente orgulho de ser independente. 200 anos de independência do Brasil. O futuro escrito em... E eu acabo de ver a notícia de que Alexandre de Moraes, sempre ele, proibiu a campanha de independência com o verde e amarelo. Né? O presidente do TSE vetou propaganda que o governo federal faria sobre os 200 anos, o bicentenário da independência, com o slogan "O futuro escrito em verde e amarelo". Eu queria que o senhor comentasse isso. Olha, nós vamos comemorar com verde e amarelo nas ruas. Eu convoco a população, né? Convido a participar com verde e amarelo, a coisa da nossa bandeira. Tem a íntegra aqui da decisão, TSE mesmo. É isso aí. Decidiu o quê? Decidiu... Vetar a campanha do governo federal. É isso aí. Mandar tirar do ar. Futuro verde e amarelo. Com o slogan do futuro verde e amarelo. Agora o futuro tem que ser vermelho, presidente. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta sexta que os atos do Dia da Independência do Brasil poderão mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Segundo o magistrado, se as manifestações forem favoráveis a qualquer um dos candidatos, não haverá problema. Mas se existirem alegados ataques às instituições, aí saberão o tamanho do fascismo e do sentimento antidemocrático que dizem existir no país.
Hoje é um dia triste para o Brasil, porque o Bolsonaro botou milhões de pessoas na rua, foram gigantescas, mas isso foi bom para ele. Péssimo para o Brasil, para a Constituição, para a lei eleitoral. Ele que já tinha implodido a lei eleitoral, já tinha implodido o teto de gastos, responsabilidade fiscal, agora implodiu a autoestima das Forças Armadas, as relações com as embaixadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tudo em favor da campanha dele. Isso, olha, Marcelo, é um dia histórico para a gente chorar. Hoje é um dia triste. As imagens são imagens que a mim me impressionaram, talvez dessa razão de eu estar entristecido. E o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido de investigação contra Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. E toda essa movimentação, então o deputado acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter usado essas comemorações em favor próprio, de ter feito comício e campanha usando a data de 7 de setembro. De difamar o 7 de setembro como um evento fascista, golpista e antidemocrático, a saída à esquerda é denunciar o suposto sequestro da data, das cores e dos símbolos nacionais por uma facção política. Mas será que essa data, essas cores, esses símbolos foram sequestrados ou foram resgatados? Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Acerca da independência do Brasil, a presidente se referiu timidamente. E a população tem todo o direito de se indignar com o que existe de errado e cobrar mudanças. Mas há igualmente um Brasil de grandes resultados, que não podemos deixar de enxergar e reconhecer. Não podemos aceitar que uma capa de pessimismo cubra tudo e ofusque o mais importante, do pré-sal para a educação. Esse será um dos maiores legados do nosso governo às gerações presentes e futuras. E vai trazer... Houve uma espécie de um toque de recolher tácito e todas as forças políticas de oposição ignoraram essa data esse histórica. Cidadão que ontem roubou do povo brasileiro o direito de comemorar o dia da independência, porque ele se apoderou da forma mais vergonhosa de um dia que é de 215 milhões de brasileiros e não dele. E fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha... Ali me parece claro que o Bolsonaro está querendo produzir imagens para usar, porque é tudo isso, para usar no horário eleitoral. A chapa do presidente Jair Bolsonaro está proibida de usar imagens de atos oficiais de 7 de setembro na propaganda eleitoral. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro chegou a Londres, onde acompanhará o funeral da Rainha Elizabeth II com outros chefes de Estado. Apoiadores do presidente o aguardavam em frente à residência do embaixador brasileiro em Londres. Fica mais bonito também, né? Em discurso, ele disse, abre aspas... Presidente, obrigado. Estamos aqui numa época, num momento de pesar. Temos profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal. Também, essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. O momento que temos pela frente, que teremos de decidir o futuro da nossa nação.
sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. Qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Como ele está precisando de imagem a nível internacional. Ninguém nunca convidou ele para viajar. Ninguém quer vir aqui. Ele então se ofereceu para ir no enterro da rainha da Inglaterra. É louvável a decisão dele de ir. Ele foi pensando que vai encontrar com muitos chefes de Estado. E ontem ele teve que fazer um discurso no balcão da Embaixada Brasileira. E sabe o que ele foi criticar? A esquerda. Ele foi criticar a esquerda, dizendo que a esquerda não vai voltar mais. Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o presidente, o senhor leu os jornais hoje daqui? O senhor leu os jornais hoje daqui? Não. Acabou. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar em sua campanha imagens do discurso que fez na Embaixada Brasileira em Londres. Sua pestilência de ilegalismo e de ataque às instituições. Ele precisa fazê-lo também num país estrangeiro. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Isso é um delírio. Nem os institutos picaretas, né, que ou foram contratados pela campanha ou estão fazendo serviço por baixo do pano, nem esses estão dando a vitória dele no primeiro turno, não é? Ao contrário, quem hoje tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno é o Lula. Eu digo que se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Bolsonaro chegou agora à noite em Nova York. Como é tradição, o Brasil vai abrir o debate geral da Assembleia da ONU nesta terça-feira. Ele vai usar o palanque das Nações Unidas para fazer um grande comício, não diretamente, mas o que outros, a bem da verdade, o que outros presidentes também já fizeram. O discurso ali é sempre um discurso para o público interno. Encontrar uma maneira de combater a superioridade numérica do candidato do PT. Então, se ele já está no segundo turno, se houver, se ele já está no segundo turno, ele tem que fazer um discurso, e a razão pela qual o discurso dele é sereno, não para conquistar votos. Isso é para não perder. Para não perder. E numa dessa, ele perde tração, alguém não vai votar, e bom, primeiro turno acabou, Lula eleito. É uma possibilidade que voltou a eleição em primeiro turno do Lula, mas ainda o segundo turno é mais provável. Pouco mais de uma hora depois do presidente terminar a sua fala, a fala já estava transcrita na ação que o PDT entrou no Tribunal Superior Eleitoral. A campanha do Lula, do PT, acionou o Tribunal Superior Eleitoral por causa do discurso do presidente Bolsonaro na ONU. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou nesta quarta-feira, 21 de setembro, que o presidente seja proibido de utilizar na campanha eleitoral imagens do discurso da ONU. O ministro do TSE decide que o presidente Jair Bolsonaro não pode usar imagens de lives no Alvorada para material de campanha. O Padrão Alvorada é a minha residência, ou não é? A alegação é que eu gasto meios públicos para divulgar trabalho político. Você acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar presidindo a presidência do TSE? Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram. Temos, na verdade, 3 ministros que infernizam, não é o presidente, o Brasil. É o Fachin, é o Barroso e o Alexandre Moraes. Esse último é o mais ativo. Ele se comporta como líder de partido de esquerda de oposição. No começo.
As fake news ou as notícias falsas tomaram conta das discussões políticas e o Tribunal Superior Eleitoral precisa remover um vídeo a cada 3 dias envolvendo os presidenciáveis. Vai acontecer todos os dias, as campanhas e seus advogados vão pedir para derrubar esses vídeos. O TSE não pode ir além da lei, não pode ir contra a lei, mas ele precisa sim, muitas vezes, preencher alguns buraquinhos, algumas lacunas que o legislador acabou não ocupando. E se você me perguntar qual que eu acho que é a grande novidade da resolução de propaganda desse ano, eu invocaria o artigo 9º e o 9A da resolução que se referem a fake news, desinformação. E por que eu digo isso? Porque a gente não tinha, até então, um dispositivo que dissesse desinformação é propaganda irregular. O que está me chamando a atenção, todo dia parece um vídeo antigo, né? E esses vídeos antigos, só me perdoe, pintando o senhor lá como a pior pessoa do planeta, né? Com um vídeo atrás do outro. Como me rotularam de canibal esses dias aí. Não tem cabimento uma questão dessa daí. Numa reserva indígena, Yanomami, onde o indígena que morria, no caso de jovem, ele era, o ritual, ele era, por 3, 4 dias, o seu corpo era cozinhado. Não é para comer, não. É para comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí o pessoal estava lá discutindo, quem quer ir, quem não quer. Tem 2 ou 3 que o resto não quis ir, não fomos ninguém. E daí botaram em cima de mim a pecha de canibal. Veja, deixa eu lhe falar. O que está acontecendo é que nós não estamos inventando. Aquilo não é uma invenção. Nós estamos informando o povo de como é o nosso adversário. O eleitor tem o direito de realizar a sua escolha eleitoral num ambiente onde ele não é induzido em erro por informações falsas, em que se diz que uma pessoa falou isso, mas no fundo ela não falou. E isso então induz o eleitor a formar a sua escolha de uma maneira incorreta. Que acusam o governo Lula de incentivo ao crack. Essa também foi... solicitou a retirada desse áudio falso, então, que não seria de Aldo Rebelo. Não existe, você não desmente fake news. O algoritmo da rede, ele não entende se você está criticando ou elogiando alguém. Ele simplesmente percebe que você está falando de alguém. O PT tem obrigação de saber de todas as coisas para ajudar essa família que foi vítima do genocida chamado Bolsonaro. Não se desmente fake news. Ponto final. Está em debate no quartel-general de Luiz Inácio Lula da Silva se eles vão entrar na justiça ou não contra essa história de que Lula pretenderia fechar igrejas. Nós vamos ter que conviver nesses dias com muita fake news, com muita mentira. Dizendo que eu contrataria o ex-presidente Collor de Mello para ser ministro da Previdência para confiscar a aposentadoria dos cidadãos. TSE notifica a Jovem Pan por fake news contra Lula e propaganda pró-Bolsonaro. Uma das punições pode ser 24 horas fora do ar. A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção do site que associa o presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao nazismo. Família do próprio presidente da República, que acha que não tem que respeitar todas as religiões. Colocaram para circular uma fake news em que ela supostamente dizia ter sido maltratada por mim. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência. Apontou notícias consideradas falsas como uma suposta fala de Lula em relação às domésticas. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral entendeu que há um grande exagero no tempo que se fala de boas ações do governo Bolsonaro. Por que o TSE não vai na Globo News, na Band News, na Bandeirantes, na TV Cultura, para notificar essas empresas por falarem quase que a totalidade do horário do jornalismo atacando o governo Bolsonaro? Do Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de um vídeo da CUT contra o presidente Jair Bolsonaro. O vídeo que foi tirado do ar diz respeito a críticas e atuação do governo no caso da Covid da Covid-19 e o responsabilizando por mortes. Ora, essa liminar é para passar o pano, é para esconder. Isso não pode, evidentemente. Mandou apagar vídeos em que o candidato Lula associa Jair Bolsonaro à morte de um apoiador do PT. É muito comum a gente
ver as pessoas entendendo esse problema como uma dicotomia. Ou censura ou libera tudo. E não é verdade. Existe um enorme caminho aqui no meio em que o poder moderador do Estado pode atuar para minimizar determinados problemas, sem que isso coloque em xeque um valor fundamental de uma democracia, que é a liberdade de informação. Criaram-se algoritmos para detecção de postagens que se relacionam a eleições, processo político, candidaturas, figuras públicas. E a partir desses algoritmos, por exemplo, as postagens já são marcadas. As postagens, ela vem marcada. Sim. Essa postagem se refere às eleições. Saiba mais. Sim. O usuário, quando ele é oferecido ao link da notícia íntegra, ele clica e ele não compartilha. Então, o alcance de postagens desinformativas naturalmente tem caído quando o usuário recebe a oferta do lugar onde ele pode ter acesso à informação íntegra. Isso é muito interessante e revela algo que os estudiosos vêm defendendo, que uma das medidas mais importantes para combater esse fenômeno desinformativo, digamos assim, é o letramento digital. É a criação de uma cultura de duvidar, de dar uma checada, de jogar no Google para ver se é isso mesmo, de procurar agências credenciadas de checagem. Isso tudo faz parte de uma adaptação, inclusive nossa, individual, a respeito do que pode ser ou não considerado notícia, do que não é notícia é uma opinião, e como opinião pode ser fundada ou não. Então, esse é um passo importante. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os vídeos da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em julho sejam retirados do ar. O conteúdo traz risco irreversível à confiabilidade do processo eleitoral. No dia 18 de julho, Bolsonaro se reuniu com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada e, no discurso, atacou ministros do Supremo Tribunal Federal e repetiu teorias contra as urnas eletrônicas sem provas. O Nacional de Justiça promete punir com rigor juízes que fizerem posts nas redes sociais contra urnas eletrônicas e contra o sistema eleitoral brasileiro. As críticas às urnas eletrônicas, que coisa! Criou-se um dogma, uma coisa que é inquestionável, e o sufrágio universal depende de contagem pública de votos. E nós não temos contagem pública de votos. No Brasil, nós temos a contagem que vai ser feita fechada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, de maneira eletrônica. Proibiu o pronunciamento de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, sobre a vacinação de crianças contra a poliomielite. Na decisão, o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, alegou que a fala do ministro na TV e no rádio fere o princípio da impessoalidade em função do que chamou de indevida personificação no período eleitoral de ações relacionadas à administração pública. Muito preocupante para todo o país. O Brasil está na região considerada de alto risco para a reintrodução do vírus da poliomielite. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Levem as crianças. Lula decidiu que não participará do debate do SBT, marcado para o próximo sábado. Mas os debates estão ficando difíceis. E eu vou lá disputar com 5 que só tem um objetivo, me atacar, porque eu estou em primeiro lugar. O PT e o Lula consideram que o SBT é claramente uma rede de televisão bolsonarista. Tem dado apoio claro ao Bolsonaro na eleição e acham que não devem comparecer a um debate organizado pelo SBT. Primeiro, salto alto. Já ganhou, não precisa de mais ninguém. É o caso do Lula no primeiro argumento. Segundo, não tem o que dizer. É o caso do Lula no segundo momento. Debate não. Aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas se esconde por medo? Lamentável, de novo. Lógico que a ausência do presidiário, né, o ex-presidiário, demonstra que ele não tem qualquer compromisso para com a população. Todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. 5 contra 1, mas agora são 5 contra 2. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país,
presidente Jair Bolsonaro falou mais com os candidatos Padre Kelmo e Simone Tebet. Simone Tebet dedicou mais tempo de perguntas e respostas a Bolsonaro e Padre Kelmo. Os assuntos mais comentados pelos candidatos foram corrupção, família, economia, educação e política internacional. Aqui se promete tudo. Parece até que estamos à véspera do Natal. O senhor tem subido de tom nas críticas que tem feito ao ex-presidente Lula. Uma parte de seus eleitores, no entanto, já declarou voto útil no petista. Para onde vai o PDT no segundo turno, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro? E se o PDT aderir ao PT, o senhor vai deixar a legenda? E a gente não tem que ter vergonha de dizer que quer ganhar no primeiro turno. Veja, por que quem tem 5, quem tem 6, 7 ou 8, sonha em chegar a 40 para ir para o segundo turno? Ora, por que quem tem 45 não pode sonhar apenas com mais 5 e ganhar no primeiro turno? Lula fala abertamente pela primeira vez que quer ganhar no primeiro turno e pede mobilização em torno disso. Evitar o voto útil é um desafio não só para a campanha de Bolsonaro. Ele afeta todos os outros candidatos, já que o voto é tirado dos que estão mais abaixo nas pesquisas. Ele acontece quando a pessoa deixa de votar no candidato com quem tem mais afinidade para escolher outro melhor colocado nas pesquisas, a fim de liquidar a disputa já no primeiro turno. Acontece muito isso, de verificar quem pode eventualmente ganhar a eleição e aí ter essa migração em relação ao candidato que está na frente. É muito doido, porque o Brasil tem uma coisa, acho que não é só o Brasil, é claro, mas o Brasil tem uma coisa que muita gente vota em quem vai ganhar. A pessoa, na verdade, não quer votar. Ah, não, isso aqui vai perder, não quero votar, né? Todas as pesquisas mostram que Lula tem chance de vencer já no primeiro turno. Agora, todos nós temos que nos unir para vencer Bolsonaro. So the best way to avoid a crisis is a massive opposition victory in the first round, and all of us voting for our favorite third candidate doesn't get us there. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem feito ameaças de golpe. Quem defende terminar a eleição no primeiro turno argumenta que seria mais difícil para ele contestar uma eleição resolvida no primeiro turno, porque ele teria que contestar a urna eletrônica, que elegeu também 27 governadores, 513 deputados federais, senadores. Que resolver no primeiro turno tiraria a força do Bolsonaro para tentar tumultuar a eleição. Esse é o argumento. O que a senhora acha dele? Mas, Kennedy, você acha que esse deve ser o argumento para a gente escolher um presidente? O PT vai empacotar isso dizendo que, na verdade, é um voto pela democracia. É a formação de uma frente ampla democrática. E a campanha do Lula parece estar tentando fazer exatamente isso, principalmente ao juntar 8 ex-candidatos a presidente em uma mesa de apoio. Temendo ameaças à democracia, o eleitor sinaliza pelo voto útil. Precisaremos colocar a democracia em primeiro lugar. Eleitor, a responsabilidade é sua. Você pode proteger a democracia no Brasil fazendo uma escolha já no primeiro turno. Que Brasil que você quer? Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor? Quem não tá com Lula não é democrata. Quem não tá com Lula tá do lado do fascismo. De um lado nós temos a civilização e de outro a barbárie. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade? Imagine uma eleição ganha por pouco, por uma margem pequena, pelo Lula no segundo turno. Reflitam se o segundo turno será útil para o Brasil. Essa eleição ela se constitui, na verdade, como um verdadeiro plebiscito. De um lado, um atual presidente que anuncia tentativas sucessivas de rupturas com o sistema democrático e, do outro lado, Lula, que apesar de acusações em mandatos anteriores, ainda assim é um candidato que representaria a defesa das instituições democráticas. Vote 13 para vencer o ódio. Todo o campo democrático precisa se unir votando em Lula e Alckmin já no primeiro turno. Vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não. Impossível. Eleger o Lula no primeiro turno é essencial, do meu ponto de vista, para que a gente possa dar uma derrota mais forte ao Bolsonaro e enfraquecer a sua articulação golpista. E a democracia é um valor sagrado e não pode ser contestada, né? Existe também uma pressão para que o Ciro Gomes desista da candidatura, como essa carta de políticos e intelectuais latino-americanos e até de dentro do partido dele tem tido pedidos como esse. Tu tá tocando samba para bolsonarista dançar.
Pelo amor de Deus, abandona essa campanha até obrigado, Ciro Gomes. Na eventualidade de haver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, mesmo, você vai votar nulo ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Votar em mim. Mas Olha, uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que nós estamos num debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, sou agora convidado a refletir sobre o movimento que, teoricamente, eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção. Isso, no mínimo, é uma falta de respeito ao eleitor. O Lula produziu uma onda de propaganda que é o seguinte: todo mundo que não for Lula é fascista. Candidato Ciro, eu concordo com você, mas eu vou mais longe, né? Este mesmo candidato que pede o voto útil para matar a eleição no primeiro turno, eu quero explicar que voto útil é o voto da sua consciência. Essa eleição mais importante da história do Brasil desde muito tempo. Não pode ser uma votação pelo medo, mas pela esperança. Eu não vejo esse voto como voto útil. Eu acho inútil. É inútil para o Brasil votar no menos pior. Por medo da incompetência, vai votar na corrupção? Ou por medo da corrupção, vai votar na incompetência? Tem zero possibilidade do senhor apoiar Lula no segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar o Brasil, Arnaldo. Quem mais lucra com uma vitória em primeiro turno? O candidato ou o país? Pode ganhar no primeiro turno? Alguém acredita que numa eleições limpas o Lula ganha? O cidadão brasileiro é dono do seu voto e ele se sente até desprestigiado quando alguém diga, olha, vamos garantir logo no primeiro turno. Estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar a alternativa. E antidemocrática porque numa democracia onde tem eleição de 2 turnos, querer que se decida num turno só e nos colocar como opção apenas 2 pessoas, não vai evitar a violência política, vai incentivar a violência política quando começa aquele nós e eles. Porque a possibilidade de ter um segundo turno nos leva a uma situação de muita violência política. Se existir um segundo turno, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser os 30 dias mais difíceis dos últimos anos no Brasil. Acho um absurdo. O voto útil é mais uma forma de enganar a população, sabe? O primeiro turno existe justamente para isso, para que as pessoas possam escolher. E eles estão, Lula, o Luiz está causando medo na população daqueles que não gostam do Jair. Então é inadmissível. 11% dos eleitores admitem voto útil no primeiro turno. Os apoiadores de Ciro e Tebet são os mais propensos a mudar para encerrar a eleição já no dia 2. Então, de acordo com as pesquisas, essa estratégia do PT, ela vem dando certo, porque nas pesquisas que foram divulgadas essa semana, Lula sobe, Bolsonaro se mantém estável e Ciro Gomes cai. Nada mais, nada menos do que 1 de cada 3 eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula, o fazem por uma razão pragmática. É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo, seja lá qual for o motivo, mas assim, a razão não é o Lula, nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte. Progressistas de toda a América Latina, entre eles o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, estão pedindo que Ciro Gomes retire sua candidatura. Estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Reduzir o debate a um choque vazio e oportunista entre o suposto bem e um suposto mal, enquanto produzem a campanha mais sem propostas e sem projetos da nossa história recente. O Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. Estou exausta de tanta mentira. Dá um tempo, mídia escrota. Para!
Vocês são repetitivos. Não tenho mais nada com o presidente a não ser um filho e um respeito por ele. Meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança, ainda podemos juntos salvar a nossa pátria. Levanta, Brasil! Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Cortar a cabeça do presidente no sentido de dar uma decisão ali contrária ao interesse dele, ou o estagiário que não levou o documento a tempo, hein, Molica? Essa tragédia que aconteceu com o Brasil foi eleito depois do PT. Eu estou achando você nervoso. Ele falar que eu montei quadrilha, não minta. Não minta, quem fez um presidente da República mentir com semente toda hora. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Eu vou voltar a ser presidente da República. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Mente o tempo todo. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores. Que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Senhor, por favor. Candidato, por favor. Não tem como o Bolsonaro ganhar essa eleição. O intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, vamos respeitar os nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. E que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos. Eu estou confiante de que nós estamos muito próximos de ganhar essas eleições no primeiro turno. Eu espero, já faz 3 dias que a Folha me coloca com 50%. Para cair 50% mais um, falta tão pouco, que eu acho que vai ser o seu voto que vai ser esse mais um.